Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Média, passa a transmitir diretamente da Basílica São Pedro a Santa Missa no Dia Mundial dos Pobres, presidida por Sua Santidade, o Papa Francisco, que terá como celebrante no altar o arcebispo Rino Fisichella, também concelebrada por cardeais, bispos e sacerdotes. Com vocês nessa transmissão nesse domingo, Jackson Erpen. Começo saudando as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem no continente africano, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos. Em particular, a Rádio Pax em Beira, Moçambique, TV Canção Nova, EWTN TV, Rede Evangelizar, Rádio e Televisão, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana na Paraíba. Bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook. Bom dia você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, também pela transmissão no site do Vatican News. Recordamos a sexta edição do Dia Mundial dos Pobres, justamente a iniciativa proposta pela primeira vez em 2017, desejada fortemente pelo Papa Francisco para pedir à Igreja para sair fora das próprias paredes e ir de encontro à pobreza nas suas múltiplas formas que se manifesta no mundo de hoje. O tema escolhido para esse ano: Jesus Cristo fez-se pobre por vós. E eu leio a minha mensagem do Santo Padre, que foi justamente divulgada em 13 de junho, no dia de Santo Antônio de Pádua. Essa missa em particular, que terá participação privilegiada de pessoas pobres, também naturalmente todos os fiéis de várias partes do mundo presentes na Basílica. Após a celebração na Sala Paulo VI, será servido um almoço festivo a cerca de 1.300 pessoas em condição de pobreza. Ainda não está confirmada a presença do Papa Francisco. O arcebispo Rino Fisichella incensa o altar nesse momento, ele que é próprio prefeito do Dicastério para Evangelização, seção para questões fundamentais da evangelização no mundo. Hoje incensado o altar, agora o arcebispo incensa a imagem de Nossa Senhora de Montserrat. O arcebispo que nesse momento incensa o altar que é Cristo, justamente gestos que exprimem desde o início que a missa é o encontro de amor com Cristo, o qual, oferecendo seu corpo na cruz, se tornou altar, vítima e sacerdote. Com efeito, sendo sinal de Cristo, o altar é o centro da ação de graças que se realiza com a Eucaristia. E toda a comunidade em volta do altar, que é Cristo, não para olhar a cara, mas para olhar a Cristo, estar fixo nele, porque Cristo está no centro da comunidade e não longe dela. Recordamos que essa celebração é presidida pelo Papa Francisco, mas devido à sua dificuldade em estar de pé, em se locomover, então o celebrante do altar é o arcebispo Rino Fisichella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, con lo sguardo fisso su Gesù Cristo, Irmãos e irmãs, com o olhar fixo em Jesus Cristo, que se fez pobre por nós e rico de amor por todos necessitados de perdão, reconheçamos os nossos pecados.
encerramento do ato penitencial. Che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. vi supplico la Beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E agora o canto do Glória, precisamente, que brota do encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina, adquire vida, a gratidão justamente expressa no Glória. Preghiamo. Oremos. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda... Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora
a liturgia da palavra, as páginas da Bíblia que deixam de ser um escrito para se tornar palavra viva, pronunciada por Deus. É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela a nós, que ouvimos com fé. Leitura que será proclamada em inglês. Leitura do profeta de Malaquias, da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Verbum Domini. Agora o salmo responsorial que será cantado, Salmo 97. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Depois do canto do Salmo, Salmo 97, temos então a segunda leitura que será proclamada em espanhol. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém.
sino para daros en Não que não nosotros tivéssemos o direito de modelo fazê-lo, que imitar. mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser Cuando imitado. estábamos entre vosotros, Com efeito, os quando mandábamos estávamos que entre si vós, alguno no quiere demos essa trabajar, regra. que no coma, Quem não quer trabalhar, também porque não nos deve hemos comer. enterado de que algunos Ora, viven ouvimos dizer que entre vós, alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. metiéndose en todo. Em nome do Senhor Jesus A Cristo, esos les ordenamos mandamos e exortamos por el Señor a essas Jesucristo pessoas que trabajen que, con sosiego trabalhando, para comer su comam propio na pan. tranquilidade o seu próprio pão. Verbum Domini. E agora a aclamação ao Evangelho. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Diácono que toma o evangeliário, que está sobre o altar, se dirige em procissão até o altar para a proclamação da palavra. O diálogo entre Deus e o seu povo, desenvolvido na liturgia da palavra da missa, que alcança justamente o seu ápice na proclamação do Evangelho. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Agora o Evangelho que será incensado, o incenso que honra Cristo, que mediante a leitura do Evangelho faz ressoar sua palavra eficaz. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni Naquele votivi, tempo,
Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome. Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Diácono que sai em procissão, levando ao alto o evangeliário. Enquanto nos preparamos para ouvir a homilia do Santo Padre, o Papa Francisco. Recordamos, estamos transmitindo ao vivo na Basílica de São Pedro, a Santa Missa, por ocasião do 6º Dia Mundial dos Pobres. Enquanto alguns falam da beleza exterior do templo e admiram suas pedras, Jesus desperta atenção para os acontecimentos conturbados e dramáticos que marcam a história humana. De fato, enquanto o templo construído pelas mãos do homem passará, como passam todas as coisas deste mundo, é importante saber discernir o tempo que vivemos, para permanecer discípulos do Evangelho, mesmo no meio das convulsões da história. E para nos indicar o modo de discernir, o Senhor oferece-nos duas exortações. Não vos deixeis enganar, e segunda, dai testemunho.
La prima cosa che Gesù dice ai suoi A ascoltatori, primeira coisa que Jesus diz aos seus ouvintes preocupados quando e como ocorrerão os eventos aterradores de que fala é: tende cuidado em não vos deixar desenganar, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não os sigais. E acrescenta: quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. E nesse momento isso nos cai muito bem. Mas de que engano nos quer livrar Jesus? Nos quer livrar da tentação de ler os fatos mais dramáticos de modo supersticioso ou catastrófico, como se estivéssemos já perto do fim do mundo, não valendo a pena empenhar-nos em algo de bom. Se assim pensarmos, deixamos-nos guiar pelo medo e depois vamos com morbosa curiosidade procurar talvez respostas nas invencionices de magos e horóscopos que nunca faltam. E hoje tantos cristãos vão buscar os magos, horóscopos, como se fossem coisas de Deus. Ou então abandonamos-nos a teorias fantasiosas propostas por qualquer messias da última hora, geralmente sempre derrotistas ou que vêm conspirações, complôs em tudo. Aqui não está o Espírito do Senhor. Ir buscar os gurus, nem nesse espírito de complôs e conspirações. Jesus nos adverte: não vos deixeis enganar, não vos deixeis encandear por uma credulidade ingênua, nem enfrenteis os acontecimentos movidos pelo medo, mas aprendei a ler os fatos com os olhos da fé, certos de que, estando perto de Deus, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Se é verdade que a história humana está constelada de eventos dramáticos, situações dolorosas, guerras, revoluções e calamidades, é igualmente verdade de Jesus que tudo isso não é o fim. Não são um bom motivo para se deixar paralisar pelo medo ou ceder ao derrotismo de quem pensa que já está tudo perdido e é inútil empenhar-se na vida. O discípulo do Senhor não se deixa atrofiar pela resignação, não cede ao desânimo nem mesmo nas situações mais difíceis. Porque o seu Deus é o Deus da ressurreição e da esperança, que sempre levanta. Com ele sempre se pode levantar o olhar, voltar a começar, a pôr-se a caminho. Assim, perante a prova, qualquer prova, histórica, social, pessoal, diante da provação ele se interroga: o que me está dizendo o Senhor através desse momento de crise? Também eu faço essa pergunta hoje. O que o Senhor está nos dizendo perante essa terceira guerra mundial? O que o Senhor está dizendo? Enquanto sucedem eventos maléficos que geram pobreza e sofrimento, pergunta-se: o que é que eu posso concretamente fazer de bem? Não fugir. Fazer a pergunta. Ver o que diz o Senhor e o que eu posso fazer de bem. Não é por acaso que a segunda exortação de Jesus, depois dessa, não vos deixeis enganar, seja positiva. Diz ele: tereis ocasião de dar testemunho. Ocasião de dar testemunho. Eu quero sublinhar essa palavra esplêndida, ocasião. Significa ter a oportunidade de fazer algo de bom a partir das circunstâncias da vida, mesmo se essas não forem as ideais. É uma bela arte tipicamente cristã. Ou seja, não se deixar vítima, não se deixar ficar vítima daquilo que sucede.
A psicologia do vitimismo é mal, nos faz mal. O cristão não fica vítima com aquilo que... não se torna uma vítima com aquilo que acontece, mas ele aproveita a oportunidade que se esconde em tudo o que nos acontece. Pega aquele bem, o pouco de bem que é possível fazer e construir mesmo a partir de situações negativas. Cada crise é uma possibilidade e proporciona ocasiões de crescimento, porque cada crise é aberta à presença de Deus, à humanidade, mas o que faz o mau espírito? Transformar a crise em conflito. E o conflito sempre é fechado, sem horizonte, sem uma saída. Não, olhar a crise como uma pessoa humana, como cristão, mas não transformá-la em conflito. Porque cada crise é uma possibilidade de crescimento. Percebemos-nos disso, repassando a nossa história pessoal, com frequência na vida, os passos em frente mais importantes foram dados precisamente no âmbito de algumas crises, situações de prova, de perda de controle, de insegurança. Compreendemos assim o convite que Jesus faz hoje, diretamente a mim, a ti, a cada um de nós. Que fazes quando vês ao teu redor fatos turbulentos, quando se levantam guerras e conflitos, quando sucedem terremotos, carestias e pestilências? O que eu faço? Procuras distrair-te para não pensar nisso? Te divertes para não se envolver? O caminho da mundanidade. Não pegar a mão, não ter a peito as situações dramáticas. Virar a cara para o outro lado para não ver? Te adequa submisso e resignado ao que acontece? Ou tais situações tornam-se ocasião para testemunhares o Evangelho? Hoje, cada um de nós deve se perguntar, diante de tantas calamidades, diante dessa terça guerra mundial assim tão cruel, diante da fome de tantas crianças, de tanta gente, eu posso desperdiçar dinheiro, desperdiçar a minha vida, desperdiçar o sentido da minha vida sem tê-la na mão, com coragem de seguir em frente? Irmãos e irmãs, nesse Dia Mundial dos Pobres, a palavra de Jesus é uma forte advertência para romper essa surdez interior que nos impede de ouvir o grito do sofrimento, sufocado dos mais frágeis. Também nós vivemos em sociedades feridas e assistimos, tal como nos disse o Evangelho, a cenários de violência. Basta pensar a crueldade que está sofrendo o povo ucraniano, cenários de violência, de injustiça, de perseguição. Mas devemos enfrentar a crise gerada pelas alterações climáticas e pela pandemia, que deixou através de si um rastro de perturbações não apenas físicas, mas também psicológicas, econômicas e sociais. Também hoje vemos levantar-se povo contra povo. E assistimos angustiados à frenética ampliação dos conflitos, a calamidade da guerra, que provoca a morte de tantos inocentes e multiplica o veneno do ódio. Também hoje, mais do que ontem, irmãos e irmãs, tantos irmãos e irmãs provados e atribulados emigram em busca de uma esperança. Tantas pessoas vivem na precariedade pela falta de emprego ou por condições laborais injustas e indignas. E também hoje, irmãos e irmãs, os pobres são as vítimas mais penalizadas de qualquer crise. Mas se o nosso coração estiver blindado, indiferente, não conseguiremos ouvir seu flébil grito de dor, chorar com eles e por eles, ver quanta solidão e angústia se escondem mesmo nos cantos esquecidos das nossas cidades.
É preciso ir nos cantos das cidades, esses ângulos, esses cantos escuros, escondidos, se vê tanta dor, tanta miséria, tantas pessoas descartadas. Façamos o convite forte e claro do Evangelho a não nos deixarmos enganar. Não demos ouvidos aos profetas da desgraça. Não nos façamos encantar pelas sereias do populismo, que instrumentaliza as necessidades do povo, propondo soluções demasiado fáceis e precipitadas. Não sigamos os falsos messias que, em nome do lucro, proclamam receitas úteis apenas para aumentar a riqueza de poucos, condenando os pobres à marginalização. Ao contrário, demos testemunho. Acendamos luzes de esperança no meio da escuridão. Colhemos nas situações dramáticas a ocasião para testemunhar o Evangelho da alegria e construir um mundo mais fraterno. Empenhemos-nos corajosamente em prol da justiça, da legalidade e da paz, permanecendo sempre ao lado dos mais frágeis. Não fujamos para nos defender da história, não, mas lutemos para dar a essa história que nós estamos vivendo um rosto diferente. E onde devemos encontrar a força para tudo isso? No Senhor, na confiança em Deus, que é Pai, e vela por nós. Se lhe abrirmos o coração, Ele aumentará em nós a capacidade de amar. Esse é o caminho, crescer no amor. De fato, Jesus, depois de ter falado de cenários de violência e terror, conclui dizendo: não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Ele é o nosso custódio, nosso protetor, Ele caminha conosco. Tu tens essa fé de que o Senhor caminha contigo? Devemos repetir isso sempre para nós mesmos, especialmente nos momentos mais dolorosos. Deus é Pai, está ao meu lado, conhece-me e ama-me, vela por mim, não dorme, cuida de mim, e com Ele nenhum só cabelo da minha cabeça se perderá. Olhando os irmãos e irmãs que estão na necessidade, olhando essa civilização do descarte, descarta os pobres, descarta as pessoas com menos possibilidades, descarta os idosos, descarta os nascituros, tudo é descarte. Importante é isso. O que eu sinto? O que eu posso fazer como cristão nesse momento? Amados por Ele, decidamos-nos amar os filhos mais descartados. Tem uma velha tradição, uma antiga tradição, também aqui nas pequenas cidades da Itália, alguns ainda a usam. Na ceia de Natal, deixar um lugar vazio para o Senhor, que certamente baterá na porta na pessoa de uma pessoa pobre que tem necessidade. Sempre deixar um lugar livre para essas pessoas no coração. Tem um lugar livre para essas pessoas? Ou estamos tão ocupados com amigos, com eventos sociais? Nunca temos um lugar livre para essas pessoas. Amados por Ele, decidamos-nos amar os filhos mais descartados. Cuidemos dos pobres, em quem está Cristo, que se fez pobre por nós. Sintamos-nos interpelados para que nenhum só cabelo da cabeça deles se perca. Não podemos ficar como aqueles de quem fala o Evangelho, admirar as belas pedras do templo, sem reconhecer o verdadeiro templo de Deus, o ser humano, o homem, a mulher, especialmente o pobre, em cujo rosto, cuja história, em cujas feridas está Jesus. Foi Ele que o disse. Nunca esqueçamos isso.
Papa Francisco, com essas palavras de exortação, de encorajamento, de esperança, conclui então a sua homilia nessa Santa Missa no 6º Dia Mundial dos Pobres, por ele instituído precisamente no final do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. Isso em 20 de novembro de 2016. Um dia para estimular, em primeiro lugar, os crentes para que reajam à cultura do descarte, do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite também que é dirigido a todos, independentemente de sua pertença religiosa, para que se abram a partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade. Agora temos esse grande silêncio, a Basílica de São Pedro, repleta de fiéis. A missa que tem a participação privilegiada, aliás, de muitas pessoas pobres, atendidas especialmente pela Caritas italiana. Recordamos que ao longo de toda essa semana foi montado um ambulatório aqui na Praça São Pedro. Agora a profissão da nossa fé.
Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, dirijamos-nos confiantes a nossa oração ao Pai de todos que nos convida a perseverar na fé e na caridade. Teremos agora as preces dos fiéis. A primeira prece será feita em francês. Pour le pape François et pour tous les pasteurs de l'Église, Pelo Papa Francisco e por todos os pastores da Igreja, para que, como testemunhas e anunciadores da misericórdia de Deus, possam apoiar os últimos e os excluídos e aliviar seus sofrimentos. Segue agora a prece em chinês. Por todos os batizados, para que saibam reconhecer a presença de Cristo nos pobres e necessitados, e no verdadeiro espírito de pobreza evangélica, sejam animados por autêntica caridade. Segue agora a prece em alemão. Pelos governantes das nações, para que, promovendo a justiça e a solidariedade, se comprometam em encontrar recursos e meios para socorrer os mais fracos e marginalizados, e assim tornar o mundo mais fraterno e acolhedor. Segue agora a prece em polonês. Za naszych braci i siostry uchodźców i wszystkich Pelos nossos irmãos e irmãs refugiados e por aqueles que vivem na indigência por causa das guerras e das perseguições, para que sua existência precária possa ser resgatada por meio da resolução pacífica dos conflitos e da partilha equitativa dos bens da criação. Segue agora a leitura em português da nossa colega, nossa estagiária Laura Lomônaco. Por todos nós reunidos nesta celebração, para que, alimentados e fortalecidos pela palavra e a Eucaristia, nos tornemos capazes de vencer o egoísmo, a indiferença e o medo do outro, que nos impedem de amar os nossos irmãos que estão na miséria. Ouve, ó Pai bom, as orações que humildemente te dirigimos e ajuda-nos a manter o olhar fixo na caridade de Jesus Cristo, teu Filho. Ele vive e reina nos séculos dos séculos. Agora passamos à liturgia eucarística, o coro da Capela Sistina, regido por Monsenhor Marcos Pavan, entoa então o Glória a Te. Nós temos então a procissão do ofertório. Quem faz são justamente algumas pessoas em condição de pobreza assistidas pela Caritas italiana. Segue em procissão. Se colocam agora diante do Santo Padre, fazem reverência. Sinais do pão e do vinho, que o povo fiel põe a própria oferta nas mãos do Papa. Serão depois levadas ao altar, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Ou seja, o centro da missa é o altar, e o altar é Cristo. É necessário, portanto, olhar sempre para o altar, que constitui o cerne da missa.
as oferendas. Ela está grávida, conversou com o Santo Padre. E agora você que nos acompanha pela rádio não tem acesso às imagens. O Santo Padre então abençoou o seu ventre. Recordamos que o celebrante do altar, o arcebispo Rino Fisichella, que é pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, sessão para as questões fundamentais da evangelização no mundo. Arcebispo Rino Fisichella, que depõe o incenso no turíbulo. Teremos a incensação das ofertas, sempre recordando justamente uma imagem do movimento oblativo de oração é representado. Então, pelo incenso que consumido no fogo, liberta uma fumaça perfumada que se eleva. Incensar as ofertas, incensar a cruz, o altar, o presbitério e o povo sacerdotal manifesta visivelmente o vínculo ofertorial que une todas essas realidades ao sacrifício de Cristo. Depois da incensação do altar, agora a incensação da imagem de Nossa Senhora de Montserrat, colocada à esquerda do altar. O diácono apenas incensou o celebrante do altar, agora incensa a Assembleia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio
Padre onnipotente, il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che ti presentiamo, Signore, Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz por Cristo nosso Senhor. il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È cosa buona, giusta, nostro dovere. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a elas submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes desses o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Per Cristo, Signore nostro. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli, Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Oração Eucarística número 3. sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Jesus, nós te adoramos. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Jesus, nós te adoramos. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Antes o cardeal Czerny, agora o cardeal Krajewski. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ritos de comunhão. Ed ora rivolgiamoci a Dio con quelle parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati. Guarda la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Nesse momento, desejamos a você que nos acompanha, através das emissoras que nos retransmitem, tantas partes, Brasil, África, Portugal, Estados Unidos, a paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, seus familiares, que possamos ser também sinais de paz no ambiente em que vivemos. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E o canto de comunhão, Gustate e vedete. Você que acompanha a transmissão dessa Santa Missa, por ocasião do 6º Dia Mundial dos Pobres, também pode nesse momento fazer a sua comunhão espiritual. Nutrir-se da Eucaristia, que significa deixar-se transformar naquilo que recebemos. Santo Agostinho ajuda-nos a compreender isso quando narra acerca da luz recebida ao ouvir Cristo dizer: eu sou o alimento dos grandes, cresce e comer-me-ás. E não serás tu que me transformarás em ti como o alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim. Cada vez que recebemos a comunhão, assemelhamos-nos mais a Jesus, transformamos-nos mais em Jesus. Do mesmo modo que o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do Senhor, assim, quantos os recebem com fé, são transformados em Eucaristia viva.
também canto de ação de graças. Sei tu, Senhor, il pane, és tu, Senhor, o pão. Aproveitamos para recordar algumas passagens da homilia do Papa Francisco, esse Dia Mundial dos Pobres. O Papa que começou destacando quanto é importante saber discernir o tempo que vivemos, justamente para permanecer discípulos do Evangelho, mesmo no meio das convulsões da história. E o Senhor, seu Papa, nos oferece duas exortações. Não vos deixeis enganar e dai testemunho. Mas de que engano nos quer livrar Jesus? Da tentação de ler os fatos mais dramáticos de modo supersticioso ou catastrófico, como se estivéssemos já perto do fim do mundo, não valendo a pena empenhar-nos em algo de bom. Se assim pensarmos, deixamos-nos guiar pelo medo e depois vamos, com morbosa curiosidade, procurar talvez respostas em invencionices, em fábulas, magos, horóscopos, que nunca faltam. Então, nos abandonamos a teorias fantasiosas propostas por qualquer messias da última hora, geralmente sempre derrotistas, ou que vem conspiração complôs em tudo. Aqui, disse o Papa, não está o Espírito do Senhor. Jesus nos adverte, não vos deixeis enganar, não vos deixeis encandear por uma credulidade ingênua, nem enfrenteis os acontecimentos movidos pelo medo. Mas aprendei a ler os fatos com os olhos da fé, certos de que, estando perto de Deus, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Agora uma breve pausa por um momento de silêncio. Estamos nos encaminhando já para os ritos de conclusão dessa celebração que foi presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, mas que teve como celebrante do altar o arcebispo Rino Fisichella. Lembramos que por volta da 13h será servido um almoço na Sala Paulo VI para cerca de 1.300 pessoas que passam por dificuldades em condição de pobreza. Ainda não há uma confirmação da presença do Papa Francisco, mas que certamente, como fez nos outros anos, irá saudar os ilustres convidados. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, ó Padre, la celebrazione che tuo Figlio ha comandato. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue de vosso Filho, concedei, ó Deus, que possa essa Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade por Cristo, nosso Senhor. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e non privare mai della tua consolazione sulla terra coloro che chiami ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Depois da benção final, agora o canto mariano.
olha o teu povo. Procissão pela nave central da Basílica de São Pedro, começa a deixar a Basílica nesse momento, também recordando que quando a missa termina tem início o compromisso do testemunho cristão. Nesse Dia Mundial dos Pobres, a palavra de Jesus, disse o Papa em sua homilia, é uma forte advertência para romper essa surdez interior que nos impede de ouvir o grito de sofrimento sufocado dos mais frágeis. Também hoje, vivemos em sociedades feridas e assistimos, tal como nos diz o Evangelho, cenários de violência, injustiça e perseguição. Mas devemos enfrentar a crise gerada pelas alterações climáticas e pela pandemia que deixou atrás dela um rastro de perturbações não apenas físicas, mas também psicológicas, econômicas e sociais. Com essas palavras do Santo Padre, convidamos você sempre a visitar o nosso site também, o www.vaticano.va, para ler na íntegra mais essa bela reflexão do Papa Francisco. Nós estaremos logo mais com vocês para a transmissão do Ângelus. Agradecemos todas as emissoras que nos retransmitiram, acordando 6º Dia Mundial dos Pobres, instituído justamente pelo Papa Francisco, final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Prometemos estar de volta então logo mais, contando com vocês para a oração mariana do Ângelus. Obrigado a todos que nos acompanharam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.